Oi, gente, tudo bem? Vamos nós para mais um encontro do Conversa 360, o nosso podcast do Movimento Vida 360, trazendo sempre muito conteúdo para todos vocês com relação ao nosso autocuidado, com relação ao nosso cuidado pessoal, com relação ao desenvolvimento da nossa carreira. Hoje a gente vai tratar de temáticas que se falam um pouco sobre capacitação. A gente vive hoje um momento realmente de grandes transformações nas organizações, as demandas mudaram, as competências necessárias evoluíram e talvez o cuidado com as pessoas hoje seja tão mais estratégico do que acompanhar indicadores de performance. A gente vive hoje um novo cenário de capacitação e desenvolvimento profissional e é isso que a gente quer trazer para vocês hoje. Falar um pouquinho sobre relações, culturas, sobre educação comportamental, sobre relações interpessoais e sobre a comunicação. Inclusive, um pouquinho sobre o impacto dessa linguagem simples na relação das pessoas e na comunicação com o público externo ou com aquelas pessoas que a gente atende. E para falar um pouquinho sobre isso com a gente tem a alegria de receber aqui no Conversa 360, para um papo leve, real, inspirador, a Karina Viana de Freitas, coordenadora de gestão de pessoas do Ministério da Previdência Social, servidora de carreira do Seguro Social com mais de 18 anos de serviço público federal, tendo passado por órgãos como INSS, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho e Emprego, e vem atuando nos últimos anos nessa área de gestão de pessoas, propondo ali soluções e desafios para esse dia a dia, buscando gerar valor, tanto para as pessoas quanto para os órgãos. Obrigada, Karina, pela sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana e muito enriquecedor para o nosso movimento. E aí eu queria começar ouvindo você nos contar um pouquinho como que você tem visto essa evolução do desenvolvimento profissional, não só no MPS, mas eu acho que nas organizações como um todo, né? E o que tem te motivado a acompanhar essas mudanças dentro das organizações? Obrigada, Ana, pelo convite. É uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência profissional, né, junto à área de gestão de pessoas. O que eu percebo é que o olhar sobre o profissional está mudando. Recentemente, eu ouvi uma frase que era o seguinte: o profissional se contrata pelo currículo e se dispensa pelo comportamento. Foi uma coaching de iniciativa privada, mas que a gente enxerga isso também no serviço público. A forma de admissão no serviço público é concurso, não é uma entrevista, não é só o currículo, mas é a experiência, o conhecimento que ele adquiriu, muitas vezes só pelo estudo. Então, o profissional de excelência na nota não quer dizer que ele tem uma excelência na questão comportamental, na inteligência emocional. Então, a partir do momento que esse foco muda, eu dou um olhar secundário para a capacidade técnica e começo a olhar mais para o ser humano, para a questão comportamental, que são os nossos grandes desafios. Hoje, então, o concurso público é uma nomeação pelo conhecimento, a gente não demite pela questão comportamental, mas a gente enfrenta grandes problemas no nosso dia a dia. Se esse problema ele extrapolar o limite do razoável e afetar a lei, pode chegar, inclusive, a responder perante a corregedoria. Então, esse olhar é muito importante para a gente mudar a forma de trabalhar. A capacitação ela deixou de tratar especificamente só de cursos de formação técnica em si, né, de certificados técnicos. Ela está olhando realmente formar profissionais mais conscientes, mais empáticos, preparados emocionalmente, talvez, né, para lidar com essas questões complexas do dia a dia do ambiente de trabalho. E aí eu te pergunto assim, essa mudança de foco da capacitação, ela vem trazendo, os servidores têm buscado isso por interesse próprio, por uma questão de autoconhecimento, de querer realmente um autodesenvolvimento, ou você percebe que o ambiente organizacional, o ambiente de trabalho hoje, traz essa demanda obrigatória para esses trabalhadores? Eu percebo esses dois movimentos. Eu percebo o servidor que ele já tem o entusiasmo pela temática, que voluntariamente ele já procura cursos particulares. Né? Internet hoje, a rede está disponível, né, com muitos profissionais, com canais, com alta qualidade, né, de conteúdo, e leitura, filmes, um bate-papo consciente, quando você está num horário de almoço e aproveita para conversar com amigos de temas, para, né, evoluir profissionalmente. Isso aí já nasce daquela pessoa
que já tem essa busca incessante por isso. Mas também tem aquele profissional que ele desconhece ainda essa temática, não se encaixa, não se vê nesse tema. Então, essa é a importância da abordagem profissional. Alimentar e disponibilizar mais conteúdo para aquele que já está ansiando por aquilo e aquele que não está, para ver assim, aonde que eu me encaixo? Qual a importância disso? Por que isso vai ser importante para mim como pessoa, mas também por que isso vai afetar o meu trabalho? Então, esses dois movimentos estão acontecendo. E essa mudança de paradigma na capacitação, realmente, o que ela representa dentro da organização? Como que isso reflete realmente dentro da organização? Na organização, o que eu percebo conteúdo, nós já estamos exauridos de tanto conteúdo. Cada vez mais os profissionais, né, fazem a graduação, a pós-graduação, a especialização e procura, de forma autônoma ou profissional, se especializar. Mas muitas vezes ele deixa de lado essa questão comportamental. E aí nós vemos o quê? Que os ambientes de trabalho são formados por pessoas. Cada um tem o seu gosto, tem sua opinião, tem o seu jeito de se manifestar. E às vezes falta uma empatia, um acolhimento, paciência, uma forma de liderança mais humanizada. Então, muitas vezes, esse foco faz com que chame a atenção da liderança para ela se adaptar aos novos tempos e permitir uma liderança que ouça mais participativa, mais democrática. E o servidor também, ele brigar por isso. Eu quero participar da decisão, eu tenho algo importante a dizer. Mas sem brigar, sem bater de frente, de forma educada, ele começar a pedir o espaço, o domínio desse espaço. Enquanto o servidor, muitas vezes, tem aqueles conflitos internos que, a partir do momento que eu conheço ferramentas, se resolve, se dissolve ou se evita. Ou quando acontece, liga aquele start, momento de crise, né? Botão vermelho, o que a gente pode fazer com isso? E muitas vezes aquela situação que poderia ser uma situação gravosa no futuro, já tem uma solução porque as equipes vão ter as ferramentas adequadas para isso. E essa mudança que a gente encontra hoje nas organizações, elas trazem desafios para elas acontecerem, né? A gente sabe que são desafios internos ali que têm que ser vencidos. E aí, quando você fala de liderança, é uma temática que sempre que a gente está sentado nessa mesa aqui, qualquer assunto que a gente vai tratar, a gente traz a liderança em foco. Porque se a gente não tem o engajamento da liderança, a visão da liderança, da importância dessas mudanças que precisam ser implementadas, as coisas não acontecem, né? Então, eu acho que, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se realmente um grande desafio na organização é a liderança enxergar essa necessidade de mudança, essa necessidade de olhar para o comportamental do seu servidor, em busca realmente de ter um ambiente de trabalho mais saudável, mais harmônico, mais produtivo, talvez. Com certeza, sim, é um grande desafio. O primeiro desafio já começa na contratação. Então, a gente escolher a melhor empresa, o melhor profissional, para saber se o conteúdo apresentado vai ter aderência com aquilo que a organização está buscando. Aí, seguidamente, eu tenho que apresentar a proposta para a alta gestão. E aí já começa exatamente o que você falou, a liderança enxergar isso como um ponto de relevância, porque é um investimento, não é uma despesa financeira, Exatamente, é um investimento. é um investimento. Então, a troca de palavra faz com que eu mude o meu propósito, né? Eu não estou focando na performance, eu estou focando em servidores saudáveis, com saúde mental, motivados, naturalmente, eles vão dar esse retorno da performance como um produto desse investimento. E quando eu falo na alta gestão, então ela já começa a patrocinar financeiramente, mas tem que patrocinar também o engajamento. Depois nós temos um outro desafio que é argumentar com o servidor, convencer o servidor, né, que ele tem que participar, como que ele... E aí voltamos àquele grupo do que já está procurando, tem um evento que eu quero participar, e o outro, para que eu quero isso? Então nós temos que trabalhar com esses dois públicos. No final, nós ainda temos que olhar o resultado desse evento, dessa capacitação. Como que eu vou medir aquilo que foi aprendido? Como que eu vou qualificar para prestar conta que aquilo que está sendo realizado, eu estou tendo um retorno? Porque isso é uma mudança de cultura organizacional. E isso leva tempo. Então, não é de um dia para o outro, diferente de um curso de Excel, que o servidor sai da capacitação nos dias seguintes, já botando em prática, um curso de inteligência artificial, que ele já vê várias ferramentas para ganho de tempo. A questão comportamental ainda depende de como que o ser humano vai colocar isso em prática. Então, uns vão ter uma performance melhor, outros não, mas eu tenho que ter em mente que eu não estou investindo num processo de trabalho, eu estou investindo num ser humano que realiza um processo de trabalho.
Exatamente. E aí a liderança, como é que, né, você falou, o líder ele tem que ter esse olhar que, ausentar o servidor um tempo do seu horário de trabalho, ele vai ter um retorno e que ele também tem que estar investido nisso, ele tem que participar, ele tem que ouvir, porque ele precisa mudar com a mudança. Que todos os servidores começarem a ter uma performance, um comportamento diferente, por conta daquilo que ele está ouvindo, está lendo, está escutando. E o líder não vai ter um embate de cultura, de geração, de valores. Então, todo mundo tem que fazer parte desse novo movimento. É um movimento estratégico mesmo, é o que a gente estava falando. É olhar para essa estratégia da capacitação, da formação desse profissional de uma forma um pouco mais humana, empática, com outra visão comportamental mesmo, ao invés de a gente olhar só o indicador de performance e o resultado entregue. A gente tem um ambiente ali a ser tratado, né? E aí a gente entende que cada vez mais comportamentos e competências, eles exercem ali uma relação de influência entre si. Então, se eu estou falando de saber me comunicar, trabalhar em equipe, gerenciar emoções no ambiente de trabalho, tomar decisões em momentos de pressão, isso tudo são habilidades que precisam ser trabalhadas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação comportamental. O que a educação comportamental significa na prática dentro ou de um órgão público, que é o seu caso do MPS, ou dentro das organizações? Isso é muito interessante. Essa pergunta é muito importante, porque o servidor pode pensar, né? Como que eu vou dar visibilidade a esse meu comportamento? Como que o líder vai ver? Como que a minha equipe vai ter um resultado a partir, né, dessa mudança comportamental? Muitas vezes, a gente trabalhava o quê? Com foco no saber. Então, é só as capacitações técnicas, aquele conhecimento especializado, que eu tenho números, eu tenho estatísticas, eu tenho resultado muito material. Diferente disso, no comportamental, eu tenho o quê? A medida de um clima organizacional, setores, muitas vezes, que não tem evasão de servidor, ou gente que fala assim, nossa, eu quero trabalhar na sua equipe, porque o pessoal fala bem, o pessoal é assim, o pessoal fala que trabalha muito, mas que ou é organizado, ou é um clima bom, é um clima saudável. Então, o próprio servidor, quando ele vai se movimentar, ele procura perguntar como que é trabalhar lá. Ele quer, agora, ao contrário, não é só o líder que pede a ficha do servidor. O servidor também pede a ficha do setor. Então, ele pede, olha, trabalhar aí é bom? Estou querendo fazer um movimento, gostaria de investir em outra área, adquirir novos conhecimentos. Para onde que eu vou? Porque algumas organizações têm essa flexibilidade de fazer essas trocas. Sim. E aí, o servidor agora ele tem a oportunidade de escolher, mediante um currículo de qualidade, para onde que ele vai. Só que muitas vezes o líder pergunta, como que é a questão comportamental desse servidor? Ah, não, esse servidor ele trata bem com os colegas, sabe trabalhar em equipe, sabe ajudar, é uma pessoa que, né, tem flexibilidade, se adapta bem às mudanças. Os outros não. Aí fala assim, olha, essa pessoa aqui é um excelente servidor técnico. É assim que a gente fala. Mas a questão comportamental tem algumas considerações. Então, o próprio servidor ele tem que ver que ele está sendo observado, ele está sendo valorizado nesse aspecto. E muitas vezes esse conhecimento técnico, que talvez ele não tenha tanto, ele consegue adquirir mais facilmente no dia a dia do seu trabalho do que o comportamental. Então, muitas vezes, ele tem um comportamental desenvolvido, mas ele não tem o técnico tão desenvolvido, esse cara pode ter mais valor do que aquele cara que tem o conhecimento lá em cima, mas não consegue se relacionar, por exemplo, não consegue ser um cara proativo, não consegue trocar com seu colega de trabalho. Eu acho que são duas vertentes que a gente tem sempre que analisar, né? Até onde o meu conhecimento técnico, eu consigo elevar ele diante do meu trabalho, do meu dia a dia, mas o meu comportamental eu preciso realmente trabalhar de outra forma. E talvez o cara que tem o comportamental mais desenvolvido seja hoje mais valioso numa equipe do que aquele do conhecimento técnico. Falei besteira? Não, é exatamente isso. Eu concordo com isso. E eu prego isso no meu trabalho. Eu falo, prefiro um servidor que tem um conhecimento técnico mediano, que a gente vai conduzir, vai indicar, até porque a partir do momento que ele sabe que o conhecimento dele não é completo, ele está mais aberto a receber o conhecimento, seja de forma direta, que ele vai buscar. Ele sabe, eu não sei essa parte, mas eu quero aprender. O querer é que faz completamente a diferença.
Enquanto o comportamental é saber quando usar, como conduzir. Então, é uma questão que a gente não muda o comportamento das pessoas, a gente muda o pensamento. E a partir do momento que eu mudo o pensamento, é que o seu comportamento naturalmente muda. Então, para eu mudar o pensamento de alguém, não sou eu que vou bater na cabeça da pessoa e vai botar lá um pensamento novo, abre a caixinha lá e põe. Realmente, a pessoa ela tem que ter um olhar de empatia, ela tem que ter um olhar de contemplação, de observação, de reflexão. Então, ela tem que agendar um horário no dia dela para quê? Refletir sobre aquilo que ela quer da vida dela e encontrar formas de atuar que sejam mais flexíveis. Então, é muito mais fácil, com certeza, ter um servidor com uma questão comportamental ativa e que né, bem recebida, principalmente porque esses são temas e teores de avaliação de desempenho. O servidor, ele é avaliado pelo seu comportamento. Também. Então, ele recebe nota. Inclusive, ele pode perder nota e perder uma fração do salário pela questão comportamental. E, enquanto técnico, a gente não exige a técnica da excelência. Ela vai se construindo com o tempo. Então, o que você falou não é besteira, é muito pelo contrário. É a realidade atual. E como que vocês têm estimulado isso dentro do órgão? Esse desenvolvimento comportamental, esse desenvolvimento realmente profissional, mas do lado emocional mesmo dos servidores. O Ministério da Previdência, embora seja um ministério conhecido há muitos anos, ele foi recriado em 2023. Sim. Então, eu chamo de um ministério jovem. Então, a gente está reformulando as estruturas, recompondo as equipes. Então, estamos com um trabalho bem de sementinha. Estamos começando agora esse novo olhar. E, a partir disso, nós estamos aqui. Fizemos adesão na primeira turma do Vida 360, entendemos que o projeto é um projeto inclinado a investir no ser humano, na sua vida pessoal, que também vai chegar na vida profissional. A gente faz contratação também de cursos com uma técnica misturada com a questão comportamental, porque muitas vezes lá dentro tem a técnica, mas no conteúdo né, do cronograma traz uma outra questão, compartilhamento de experiências, troca de conversa, fazer o servidor sair do ambiente do dia a dia, estressante, cansativo, de muita pressão, e descansar um pouco a mente nesse aspecto para poder abrir para outro. Então, assim, você fecha o cérebro para abrir a mente e para abrir o coração. Então, a partir daí é que o servidor, tendo oportunidade de receber novas ferramentas, é que ele pode trazer um resultado diferente. E não adianta eu exigir da pessoa que só sabe fazer aquilo algo novo sem eu fornecer elementos que permitam com que ele escolha ou não fazer uso. Sim, exatamente. Você estava falando né, de cada um parar um minutinho e se perceber, né? O Pedro Fávero, que é nosso consultor que fala sobre educação financeira, ele sempre fala da gente ter o nosso café com a gente mesmo, né? Café consigo mesmo, ele fala. Para a gente parar e pensar ali nas nossas finanças e tal e tal. É o momento da gente fazer o nosso café comigo mesmo, pensando no meu desenvolvimento profissional, mas em como que eu consigo ali desenvolver também o meu lado emocional dentro do meu ambiente de trabalho. Eu acho que faz parte a gente ter esse momento de parada, assim, é importante para se auto-perceber, né? É muito bacana. É uma coisa que a gente tem feito sempre. Isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes o servidor está frustrado porque a unidade que ele trabalha não estimula as competências que ele tem. Muitas vezes ele transfere essa frustração pessoal para a chefia, para os colegas, para o ambiente. Não me valorizam, não me reconhecem. E ele, muitas vezes, ele não está ali feliz, ele não está realmente desenvolvendo seu potencial. Quando ele olha para si e fala, poxa, realmente não estou num ambiente, mas agora não tenho condições de trocar, ele vai parar de projetar para fora e vai botar para dentro. O que eu posso fazer? A longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. Eu gosto muito do domingo à noite, aquele horário assim que é o pré-segunda, em vez de transferir com uma pretensão segunda e a rotina vai voltar. O que eu posso fazer essa semana? Onde que eu estou? Qual é o meu próximo movimento? Estou há tanto tempo no setor, cheguei agora. Qual o próximo conhecimento, o meu próximo desafio? Então, esse café pode ser o chazinho da noite tipo para reflexão. E aí você traz uma outra questão que também sempre está presente aqui na nossa mesa do Conversa 360, que é a questão da autorresponsabilidade. É eu saber o meu papel dentro desse desenvolvimento. É eu não colocar a culpa dentro da minha organização, ou da minha liderança, ou da minha chefia, ou da minha colega de trabalho. Eu tenho a minha autorresponsabilidade, eu sei aquilo que eu preciso desenvolver em mim
para fazer uma entrega diferenciada do meu trabalho. Então, é outra palavrinha básica e chave que sempre se faz presente aqui nos nossos encontros, tanto do podcast quanto dos encontros do Vida 360, é a autorresponsabilidade. E a questão das emoções e comportamento é muito importante, porque eu tenho que aprender a dar nome àquilo que eu sinto. Se eu estou frustrado, se eu estou com inveja, se eu estou com raiva, se eu estou desgastado, porque quando eu dou nome, eu busco a cura. Porque se eu não sei o que eu sinto emoções, né? Então, vem impulsividade, explosão, e eu não sei o que fazer com aquilo. A partir do momento que eu paro, poxa, aconteceu alguma coisa no meu dia, no meu mês, me frustrei por uma situação que não está relacionada, mas está projetando, então eu tenho que me recolher, me ausentar, vai no banheiro, respira, bebe uma água, pede um pouquinho, fala que não está bem. Mas observa esse comportamento, dê nomes. Vamos aprender, né, saber o que a gente sinta, não sentir vergonha de ter raiva. A raiva, ela projeta para fora, ela faz com que você tenha um movimento. Eu só não posso depositar plenamente no outro e retirar a minha autorresponsabilidade. Sim. E falando disso tudo que você está dizendo aí, pensando nisso tudo que você está falando, Karina, quando a gente fala desses momentos de crise, as crises, elas existem. Quando a gente fala de relacionamento interpessoal, a crise existe. A gente não consegue fugir dela. Em algum momento ela pode acontecer. Ela pode ser uma crise organizacional, ela pode ser uma crise dentro da minha equipe ou até uma de cunho pessoal mesmo. Mas a forma como eu lido com essa crise é que demonstra ali o meu controle emocional, talvez, ou o meu posicionamento emocional e o que realmente impacta no clima do ambiente de trabalho onde eu trabalho, onde eu atuo. Né? Então, acho que o importante é saber lidar com essas crises, como que eu consigo saber lidar com isso num momento de crise dentro da minha organização. E aí, como que a gente prepara esse profissional para conseguir lidar com essas crises sem um esgotamento, sem um adoecimento mental? Como que eu posso preparar esse profissional a saber lidar com crises dentro das organizações? Existem várias ferramentas, né? Uma dessas é essa que nós já estamos fazendo, né? Fazer contratação, palestras, eventos para estimular no horário de trabalho, ou seja, para não exigir ele uma hora extra, um tempo adicional para poder investir, mas estimular também leituras, estimular canais de rede social de qualidade, que tem profissional sério, que traz um conteúdo, que provoca reflexão. A gente também, em reuniões, equipe técnicas, fortalecer o engajamento profissional e o trabalho em equipe. Por conta até de eventos que eu participei, das palestras que eu acompanho no Vida 360, eu fiz uma proposta de reunião diferente na reunião de equipe que eu consegui fazer uns 2 meses atrás. A pauta da reunião era pessoas. O que te faz levantar da cama? O que faz brilhar o seu olho? O que você gosta? O que você não gosta? Propósito, né? Quem é você? Além do profissional, o que você gosta de fazer no seu horário de lazer? Então, as pessoas pararam para se conhecer como pessoas, não aquela pessoa profissional que vai resolver um processo, que faz certo, que faz errado. Então, a partir desse espaço, você já reduz o conflito, porque muitas vezes a pessoa vai ter aquele olhar de existe um ser humano, existe uma vida, existe uma história, existe uma frustração atrás daquele olhar triste. Aí você pergunta, está tudo bem a pessoa? Não, mas agora eu não consigo falar. Você fala, tudo bem, mas quando você quiser falar, eu estou à disposição. Ou se quiser falar de outras coisas, né? Para poder mudar o foco e não alimentar essa tristeza, eu também estou à disposição. Então, as equipes interagirem assim ajuda muito. É o papel do relacionamento interpessoal nesses momentos de crise, né? É onde ali o formato da minha equipe, o relacionamento construído, aquela relação construída internamente, ela dá suporte, ela dá apoio para esses momentos de crise, ou seja pessoal ou profissional, mas ela dá esse suporte no momento de crise de alguém da sua equipe. Exatamente. Aí é o papel do relacionamento interpessoal bem construído. Tem a prevenção. E aí tem, quando já acontece, né? E aí, aconteceu o problema. O que aconteceu? O que podemos fazer a partir daí? Na minha observação, percebo que as crises elas começam por ruído na comunicação. A comunicação, a falta da comunicação ou a falha na comunicação. Você disse uma coisa, tentando dizer outra, eu entendi outra completamente diferente e levei para o pessoal. Então, muitas vezes, é perfis de personalidade, uma pessoa muito objetiva e a outra é prolixa. Uma pessoa ela não tem tanta necessidade de
de ser elogiado, de ser reconhecido, e a outra precisa disso como movimento de trabalho. Então, quando pessoas com perfis muito diferentes trabalham juntas, naturalmente surgem essas rusgas, né, essas diferenças. Para um vai olhar assim, nossa, essa pessoa é fria, é indiferente. E o outro é, essa pessoa é carente, tem necessidades que eu não tenho. Então, dos dois lados, o que a gente percebe? Expectativas frustradas, necessidades não atendidas. E a partir do momento que eu olho que fulano é assim, e eu consigo me adaptar e falar, tá, para essa pessoa, eu não vou dar um elogio falso, porque isso não é objetivo. Mas quando realmente sair um trabalho que é de qualidade, fazer essa lembrança de elogiar todos, sim, mas esse precisa um pouco mais. Esse precisa ter fortalecido. Pode ser um elogio mais curto, né, mediante a equipe, principalmente, seja num grupo, né, de troca de mensagens que a gente tem utilizado, seja no presencial, mas de forma que o nome daquela pessoa, a pessoa saiba que aquele esforço dela está sendo, enquanto outros, você dá um obrigado, você assina o documento, ele já está elogiado, quer dizer que, olha, se aprovou o meu trabalho, quer dizer que meu trabalho está bem feito. Então, esses processos de observação dos perfis de personalidade, perfis de liderança, e se adaptar, então, a adaptação hoje, né, a adaptabilidade é um nome necessário hoje nos ambientes de trabalho. Quando a gente conhece os perfis comportamentais que fazem parte da nossa equipe, é outra coisa, né? A gente consegue administrar exatamente isso. Como demandar, como cobrar, como dar o feedback, como fazer que aquele feedback seja bem recebido ou não, mas que consiga ser trabalhado ali dentro. Então, quando a gente conhece realmente esses perfis comportamentais, a gente monta equipes que são até mais produtivas, porque eles conseguem se alinhar dentro dessa equipe, né? Isso é muito importante. E aí, quando você fala de comunicação, comunicar é muito importante e é desafiador, né? Engraçado que ontem eu estava conversando com a minha filha, eu falei, numa frase você me coloca 4, 5 palavras abreviadas e eu tenho que descobrir o que é. Isso a gente conversando numa brincadeira, né? Ela falava, mãe, é tão simples. Eu falei assim, é tão simples que a gente não entende, porque está faltando letra na palavra. E semana que vem ela tem paz, né? Eu falei, me preocupa muito faltar letras nas suas frases, porque a gente tem um pai chegando por aí. Mas o comunicar hoje é desafiador, né? A gente tem os nossos meios eletrônicos de conversa e realmente a gente vai abreviando as palavras. O que a gente escreve não tem a mesma emoção de quando a gente fala. Isso pode ser recebido de forma diferente naquela pessoa que está recebendo essa comunicação. Então, eu acho realmente a questão da comunicação, ela é primordial de trato e de desenvolvimento entre as pessoas. Eu acho fundamental. E aí a gente vem falando, quero falar um pouquinho sobre a Política Nacional da Linguagem Simples, que reforça essa necessidade de trabalharmos a comunicação, de trazer clareza nessa comunicação, de trazer empatia, de trazer acessibilidade nessa comunicação. E aí eu queria que você me trouxesse um pouquinho sobre a lei, que foi você que me apresentou ela, eu fui pesquisar porque você me apresentou ela numa conversa nossa anterior, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da lei e como que mudança que essa comunicação traz realmente no dia a dia do trabalhador, no dia a dia profissional e no dia a dia pessoal também, dessas relações pessoais que acontecem entre equipes ou da equipe com o público externo que ela atende, como que isso vem mudar esse nosso cenário? Eu vi a publicação da lei com muito entusiasmo, porque eu particularmente já venho acompanhando. O canal da ENAP tem um curso de linguagem simples e eu já fiz, a gente estimula a equipe a fazer. Então, antes de ser uma regra obrigatória, nós já vimos aplicando de forma mais individual, né? Que é essa questão. Como profissional da área do direito, então já vem enfrentando o quê? Aquelas palavras difíceis, palavras complexas, que muitas vezes não faz parte do dia a dia do servidor. Isso torna o quê? A gente falou de comunicação verbal, agora estamos falando de comunicação escrita, né? Então, a comunicação escrita precisa de um dicionário, precisa de uma interpretação. Então, muitas vezes a gente fala que faz uma reunião para poder traduzir o que está escrito. Então, um fica conversando com o outro para poder ver se o outro tem o mesmo entendimento. Sim. É a vírgula mal posicionada, é um discurso indireto, são frases longas, muito conteúdo num parágrafo só. Então, gera muitas informações que não dá clareza. E a partir do momento que a linguagem simples ela traz um assunto por parágrafo, parágrafos curtos, discurso direto, evitar substantivos, usar verbo, evitar palavras técnicas.
Quem trabalha num ambiente técnico há muitos anos nem sabe que usa o tecniquez, que fala de forma técnica. É natural para eles, É natural. Ele nem sabe encontrar um substituto. Eu falei, procurar um sinônimo. Já põe lá no meu despachinho para poder fazer os ajustes. Eu falo o seguinte, eu preciso que vocês emitam um texto que um estagiário de primeiro período, no primeiro dia de trabalho, seja capaz de ler e compreender, para usar como referência. Então, a linguagem simples, essa questão da acessibilidade é muito importante, porque nós temos profissionais de várias formações, de várias áreas, com graduações diferentes, e o importante é o quê? Que a pessoa com menos estudo consiga ler tanto aquele pós-doc. Então, todo mundo tem que ser capaz de compreender, porque uma decisão errada da administração pública, ela reflete um prejuízo para o servidor, para o cidadão e para a imagem do órgão. Quando a gente está estampado numa capa de jornal, uma decisão que uma alta gestão tomou errada é porque alguém no meio do caminho interpretou errado e estava tão convicto disso que perpetuou aquele erro e ninguém percebeu. A linguagem simples, ela não tem a ver com uma linguagem coloquial, são coisas diferentes. Exatamente. A linguagem simples, ela obedece às regras de redação oficial, né, da Presidência da República. Ela segue regras de português básico, né, de coesão, coerência, mas em vez de eu usar uma palavra de alta complexidade, rebuscada, difícil, que a maioria das pessoas vão ter que jogar para poder saber do que se trata, vai usar uma palavra de uso mais comum. E aí, a partir daí, o uso informal ele também é inadequado. Então, tem que fazer um balanço, né? Sim. Então, acaba que a linguagem simples também é um exercício de humildade. Vou parar de usar aquela palavra que eu tenho como hábito, como meu perfil profissional, porque aquilo que a gente escreve também reflete a nossa qualidade profissional. É uma forma de nos identificar. Muitos textos são conhecidos, quando a gente vai ver o nome, tem uma marca, tem uma assinatura ali. Então, a pessoa tem que desapegar desse papel que a escrita me representa a escrita representa o órgão, e o órgão trabalha para o público, e eu tenho que mirar nesse público. E isso afeta relacionamentos, afeta saúde mental, afeta ambiente de trabalho? Nossa, essa muito. clareza nessa comunicação? Afeta porque existe uma exaustão mental de eu ficar lendo laudas 20, 30 páginas, ler e não conseguir entender e ficar sofrendo, e gera estresse, gera cansaço, gera hora extra, porque eu não consigo realizar as minhas atividades dentro do tempo do meu expediente, gera frustração, gera irritabilidade. Então, quando eu leio um texto de primeira e já entendo, dá uma alegria tão grande quando você vê um processo, parágrafos curtos, antes de ler, você já sabe que ele está bom. Porque você já vê a formatação e fala assim, essa aqui teve cuidado, já tem atenção, você já lê com disposição. Você não lê resumo, você já lê o texto. Porque textos longos, o que acontece? Eu vou ler a introdução, vou ler a conclusão, e se no meio tiver alguma coisa importante, passa. A gente acaba não percebendo. Agora, se é um texto sucinto, é um texto objetivo, você não vai pular partes, porque tudo que tem ali já é importante. Então, isso facilita. E, realmente, a comunicação faz com que as pessoas entendam a mesma língua. Aquilo que saiu lá do órgão de origem, lá no jurídico, passou por áreas que, muitas áreas, não têm conhecimento jurídico para fazer aquela leitura. E chegou na ponta, é o telefone sem fios avessas. É para sair da origem e chegar no destino com o mesmo entendimento. Porque antes eu falo uma coisa, o outro entende outra, que entende outra. Cada despacho acrescenta, retira. No final, o resultado que foi solicitado, que foi entregue, era completamente diferente. Isso gera tempo, gera custo. Um tempo de trabalho do servidor, ele também tem que ser quantificado. Acelera processos, né? Acelera processos. Essa linguagem mais assertiva acelera processos. Exatamente. E aí diminui retrabalho. Faz sentido. Faz muito sentido. Eu ouço assim, servidor, porque eu quis dizer isso. Eu falei, releia. Está escrito? E não. Então, vamos acrescentar? Porque eu quis dizer, eu tenho que explicar o que eu escrevi, que é o problema, né? Exatamente. Então, e há uma dificuldade entre aquilo que está na nossa mente e aquilo que a gente coloca no papel. Então, lá no nosso órgão também, eu invisto em cursos de português, cursos de redação. Que muitas vezes há uma dificuldade, às vezes, básica. Então, a gente tem que voltar uns passos e ver qual é a nossa dificuldade. Então, investir, porque não é nenhum problema o servidor falar, olha, estudei há muitos anos, eu não sou mais da área de exatas, não é a minha praia, não é o meu ambiente de segurança. Então, tudo bem errar. Mas vamos pedir ajuda e quando pedir, quando a gente ofertar, vamos participar dessas capacitações, porque aí, a partir do momento que a gente reconhece que a gente não tem conhecimento de excelência naquela parte e aceita participar, o resultado é brilhante. É aceitar exatamente isso que a gente vem falando, desse novo cenário.
são novas competências que precisam ser trabalhadas, são outros desenvolvimentos que a gente tem que buscar, e aí a gente está falando, então, da educação comportamental, a gente está falando da linguagem acessível, da linguagem mais simples. É realmente um novo cenário que a gente encontra nas organizações de desenvolvimento profissional e pessoal. Eu quero te compartilhar uma história engraçada, Fique à porque vontade, adoro. a nossa portaria da Previdência Social, do Ministério da Previdência Social, saiu antes da lei. Ou seja, nós já estávamos engajados e veio pela alta gestão. Então, a nossa alta liderança, nosso ministro que patrocinou a portaria. Então, quando começa, né, de cima para baixo... Né, mais uma vez a liderança vindo à tona nas nossas ele já conversas. fez fala em auditório sobre isso, e ele falou assim, fui reler a portaria publicada. Aí ele falou, gente, vamos precisar editar, porque ela não atendeu às regras de linguagem simples. Aí eu falei assim, mas que contradição, eu faço a referência para adotar, mas eu cometo os erros. É contraditório, mas quer dizer que nós somos humanos e estamos no caminho certo, ou seja, reconhecemos os nossos erros, vamos refazer, na semana seguinte saiu a lei. Eu falei, estamos à frente da lei, porque já fizemos esse movimento. Então, agora, né, é um movimento nacional que todos os órgãos, a partir de agora, precisam se adaptar. Mas foi engraçado, assim, mostrar que nós não estamos prontos, porque muitas vezes a gente não sabe o que é. Então, agora o que é, como faço? Então, não é só o saber, né? É saber o como, o quando, o porquê. Sim. E, a partir daí, sim, melhorar a qualidade nos nossos textos. Inclusive, o trabalho é de rever textos passados que estão vigentes para se adaptar, editar novos textos já em adequação e aqueles mais antigos que já estão desatualizados, revogar, arquivar e já deixar de lá. Então, tem um movimento também agora de atualização. Bacana, bacana. Mudanças, né? Mudanças são sempre bem-vindas. Causam desconforto, sempre, mas são sempre bem-vindas. E aí, a gente do Movimento Vida 360, a gente sempre traz aqui reflexões sobre saúde mental, sobre propósito e qualidade de vida, sobre evolução pessoal, mas também a gente fala muito de desenvolvimento de carreiras, né, em si. E como que vocês têm trabalhado essas temáticas todas dentro do MPS? Esse desenvolvimento mais consciente, esse ambiente mais acolhedor, como que tem sido tratado todas essas temáticas que a gente traz no Vida 360 dentro do MPS? Que ações vocês têm feito? Estamos nesse investimento de sementinha, né? Então, a mudança organizacional, a mudança cultural, ela não é de um dia para a noite, né? Vou fazer uma palestra hoje, amanhã está todo mundo já adaptado. Então, requer paciência, requer insistência, persistência, realmente ver que eu vou investir agora, talvez o resultado vai sair daqui a 3 anos. Talvez o meu investimento, nem sou eu que vou colher os frutos ou a gestão que está hoje em dia, mas é saber que isso é importante, saber que é um investimento permanente. Não adianta eu investir esse ano e ano que vem não investir, porque se perde. É igual a academia. Se eu parar de ir à academia, eu perco todo o investimento do resultado que eu tenho. É o autodesenvolvimento. Ele é contínuo e permanente. Então, a partir disso, a gente tem o quê? Capacitações pontuais, que a gente elege a cada ano, aquele tema que a gente quer focar, aquilo que a gente entende como mais importante. Inteligência artificial agora é o momento, mas como eu, estafado de conhecimento técnico, como inteligência artificial que pode me ajudar, mas ela não vai me substituir plenamente. Sim, exatamente. E agora, olhando para o comportamento, como que eu faço esse misto, né? Então, conversar, argumentar, defender essas causas para a alta liderança sempre. E se não vai em um, vai em outro, vai trocando, vai tentando, vai mostrando, mudando, às vezes, a forma de abordar, né, trazendo... Ou então, depois, você vai no pequenininho, você vai no servidor da ponta, que o servidor chama de fábrica, né, que é o servidor que atende o cliente final, como que ele também vê, ouvir qual é a necessidade, o que ele busca, o que ele quer. Que muitas vezes a gente acha que está fazendo uma contratação de excelência, porque na nossa visão de gestão de pessoas é aquilo que precisa, e muitas vezes a necessidade dele é outra. Então, a partir do momento que ele tem espaço para poder dizer a necessidade, a gente também busca feedback. Né? Então, trazendo para uma linguagem simples, né? Está evitando estrangeirismo, um retorno sobre aquele evento, aquela experiência que ele passou, se ele gostou, se ele não gostou, como que ele está vendo a aplicabilidade prática do dia a dia dele. Então, essas conversas informais, elas são tão importantes do que os processos formais, são complementares, porque se a gente faz contratação, mas eu já dei o curso, já fiz a minha parte. E a nossa parte é, né, uma base é essa, mas sempre interagir com o nosso público para saber realmente o que nós precisamos. Buscar esse engajamento, né? Se você fizer ele enxergar que é um desenvolvimento ali de vida e carreira, que ele vai estar desenvolvendo
competências ali, habilidades comportamentais que vão ser úteis para ele, não só na carreira, mas também no desenvolvimento pessoal dele, nas relações pessoais dele, eu acho que isso sim traz engajamento, porque a gente não consegue separar esses dois mundos. Eu não consigo ser uma no meu ambiente de trabalho e outra no meu ambiente pessoal. Eu estou sempre, o tempo inteiro conectada. Eu sou uma só. A gente vive numa integralidade. Então, se ele enxerga que esse movimento que o MPS está fazendo é exatamente em prol dele, sim, buscando ali performance, entrega e tudo mais, mas pensando nele como pessoa, isso traz engajamento. E aí é onde a liderança entra, mais uma vez, se imbuindo de fazer parte do movimento, fazer parte realmente desse movimento internamente. E eu consigo reduções de afastamentos clínicos, né? Servidor que, a questão toda que a gente fala, né? De absenteísmo, tem servidor que faz, mas a entrega não é de qualidade porque a cabeça dele está focada em outras questões, em outros problemas. Então, por exemplo, né? A gente tem a questão que muitos servidores têm endividamento. Então, 360, ele trouxe palestras sobre educação financeira, sobre organização. Então, aposentadoria, por quê? Para a gente que está focando mais no ativo, seria um tema, mas a dívida é uma coisa que não diz respeito ao trabalho, mas ao ser humano. Então, a partir do momento que o ser humano ele não se separa, a pessoa dentro de casa, do que o profissional no seu ambiente profissional de trabalho, eu tenho que olhar para outros aspectos que, de forma direta ou indireta, então, olha, essa dica, reduz, se organiza, refinancia com o banco, investe em uma outra atividade. Então, são questões que gera aquele clique, né, do eureka. Nossa, nunca tinha pensado por esse lado. E é uma cadeia, né? Eu estou com a minha saúde financeira comprometida, eu me preocupo, eu adoeço mentalmente, eu não estou bem, eu não faço a minha entrega poderosa que eu faço normalmente no meu trabalho, porque a minha cabeça está ocupada com um problema pessoal mesmo, então, Então, vai virando um ciclo. E eu busco o plano de saúde por conta disso. Então, aí tem ciclo. outros. Se eu não vou cuidando de cada uma dessas etapas, está tudo, daqui a pouco, envolvido num problema só. É o que a gente sempre encontra e sempre conversa por aqui. Muito bacana. Karina, te agradeço demais pela presença, mas eu queria que, antes da gente fechar, você desse um recadinho para quem está ali nessa área de gestão de pessoas, para quem atua com desenvolvimento profissional e pessoal das pessoas, para quem quer realmente levar, encontrar soluções para os desafios à frente das suas equipes. O que você tem ali de recado para dizer? Você que atua já há um tempo em gestão de pessoas e já atuou muito também com atendimento ao público direto. Então, são relações diferentes entre equipes e com o público externo que a gente tem que tratar. Quais são as suas dicas para quem está aí nessa gestão de pessoas, na frente de gestão de pessoas? Então, a minha dica é que ninguém sabe tanto que não possa ainda aprender e ninguém sabe nada que não possa ensinar. Então, todo mundo tem que estar aberto ao aprendizado, ao conhecimento. Então, abrir o coração, se ver em processos de falha. Então, a gente só vai acertar errando muito. E quem não tenta, não sai daquela posição. Então, não é um evento que vai fazer que no dia seguinte a gente seja um profissional de alta performance, qualidade. E a partir de hoje, a gente não faz a dieta, a gente não quebra a dieta, a gente não fura a dieta, mas a gente permanece. A academia, então, são todos movimentos contínuos para a vida. E agora tem mais um, né? O autocuidado, o carinho e eu falo que é o auto-perdão. Errei, foi com a intenção? Não. O que eu posso aprender para melhorar para o próximo? Então, essa questão da empatia, né? Então, a área de gestão de pessoas, ela acaba tendo que ter um olhar empático para dentro e para fora, para a gente como equipe, para poder a gente, porque é uma área que demanda muitos resultados, muitos processos, a gente é muito buscado. Então, a gente tem uma interação com o nosso público muito direta por vários canais. A gente é muito exigido, muito pressionado, só que a gente tem que ter a capacidade também de ouvir, né? Então, a gestão de pessoas, ela só vai dar um resultado bom para a organização a partir do momento que ela ouve de forma ativa aquilo que o servidor tem para poder compartilhar. Então, esse é o recado que eu dou para o pessoal. Trabalho em gestão de pessoas, que é uma área que tem que gostar de pessoas, que tem que realmente ser sensível a causas de extrapolar a questão profissional, porque quando as pessoas são ouvidas, são reconhecidas, são valorizadas, elas se sentem investidas, naturalmente elas se tornam gratas e elas ficam felizes naquele ambiente. Um ser humano feliz no ambiente, ele é um ser humano pleno, integral. Então, o resultado profissional nada vai ser do que uma qualidade disso. Então, eu foco, né, no comportamento, na capacidade
emocional para resultar naquilo que diretamente eu não estou exigindo. Mas eu vou encontrar, vou mensurar resultados muito positivos com esse novo investimento, esse novo paradigma que nós estamos, né, desse movimento, dessa mudança, que é necessário para a nova forma de a gente encarar o nosso processo de vida profissional e de vida pessoal. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por ter aqui. Gente, muito obrigada para vocês que estiveram com a gente até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau.